Vamos iniciar agora a correção da questão 18. Agora nós iniciamos a correção de questões de contabilidade de custos, então preste muita atenção, é um ponto importante, uma disciplina importante para o teu exame de suficiência. Acompanhe aqui comigo a leitura. Diz o seguinte: o presidente da empresa Produz Capas de Chuva Limitada deseja conhecer o comportamento dos custos de sua empresa. Para tanto, ele obteve os valores dos gastos fabris totais de produção da empresa em 2 níveis mensais diferentes de produção. No mês em que nenhuma unidade do seu produto foi fabricada, o gasto total incorrido na fábrica da empresa foi 116 mil. No mês em que 35 mil unidades foram fabricadas, o gasto total incorrido na fábrica foi 212 mil. Considera-se que os custos variáveis da empresa apresentam uma correlação perfeitamente positiva e linear com o nível de produção mensal. Para calcular o custo total, pode-se empregar a seguinte fórmula: custo total é o custo variável unitário vezes a quantidade produzida mais o custo fixo. É necessário desconsiderar aspectos referentes a intervalo relevante. Com base apenas nessas informações, é incorreto afirmar que, e aí nas alternativas, ele traz o valor do custo fixo, custo variável. Se a empresa produzisse 30 mil, o custo total seria inferior a 200 mil. Se a empresa produzisse 32 mil, o custo total seria superior a 200 mil. Vamos lá. Primeiro ponto aqui que você tem que entender. Você tem que saber o conceito de custo fixo e o conceito de custo variável. Custo fixo, pessoal, é aquele custo que não varia em função da quantidade produzida, ou seja, não importa se eu produzo 1 unidade ou se eu produzo 1000 unidades, ele não vai variar em função da quantidade de itens que eu produzo. Já o custo variável, ele varia em função da quantidade de itens que eu produzo. Exemplo para você entender: aluguel da fábrica. Não interessa se eu produzo 1 unidade do meu produto ou se eu produzo 1000 unidades. Se o meu aluguel é de 100 mil reais, ele vai ser 100 mil reais, independente da quantidade de itens que eu produzi naquele mês. Esse é um exemplo de custo fixo. Veja que ele não tem relação com a variação da produção. Tá? Ele não varia em função da quantidade produzida. Já o custo variável, não. Ele tem uma relação direta. Variou a quantidade de itens produzidos, o custo variável vai mudar. Exemplo, matéria-prima. Matéria-prima é um custo variável. Se eu produzir 1 unidade, o valor de matéria-prima utilizada é 1. Se eu produzir 1000, o valor de matéria-prima utilizada é diferente. Tá? Então, o primeiro ponto que é importante você ter em mente é isso: conceito de custo fixo e conceito de custo variável, porque sabendo disso você já consegue identificar aqui um componente dessa questão. Veja que ele diz aqui no item 1, que no primeiro mês, no mês em que nenhuma unidade foi produzida, o custo, o gasto total foi de 116 mil reais. Então, se eu não produzir nenhuma unidade, o meu custo variável é 0. Lembre que o custo variável, ele varia em função da quantidade produzida. Se eu não produzir nada, eu não tenho custo variável. Se eu produzir 1 unidade, eu tenho custo variável relacionado a 1 unidade. Então, aqui nesse item 1, ele diz que nenhuma unidade foi produzida. Então, eu não tenho custo variável, o que significa que 116 mil reais é o valor do custo fixo, tá? Sabendo disso, você já elimina aqui, ó, a letra A. A letra A diz que o custo fixo é 116 mil, tá certo. E o que a questão quer? A questão quer o item incorreto. Então, gabarito não é a letra A. Continuando, ele diz aqui no item 2. 35 mil unidades fabricadas, teve um gasto total, que é o teu custo total, de 212 mil. Então, agora você consegue calcular o teu custo variável unitário. Custo total é igual ao custo variável unitário vezes a quantidade mais o custo fixo. Meu custo total, 212 mil, que é o gasto total incorrido, é igual ao custo variável unitário, que eu vou calcular. Quantidade produzida no mês, 35 mil, veja aqui, ó, 35 mil unidades produzidas e um gasto total de 212, tá? Mais
116 mil reais, que é o valor do custo fixo. Aqui vai ficar 212 mil menos 116 mil igual a 35 mil custo variável unitário, e eu vou chegar em um custo variável unitário de 2,74, tá? Aqui na letra B, ele fala que o custo variável é superior a R$6. Não, não é. Esse é o gabarito da questão, tá? O custo unitário é inferior a R$6, porque o nosso custo unitário é 2,74, tá? Então, gabarito da questão, letra B. Só para a gente terminar, na letra C ele diz, caso a empresa produzisse 30 mil, o custo total seria inferior a 200. Então, vamos lá. Se a empresa produzisse 30 mil unidades, qual seria o custo total? Custo variável unitário 2,74 vezes 30 mil unidades mais 116 mil de custo fixo, chegaríamos aqui em um custo total de 198.200, então realmente seria inferior a 200 mil, tá certo? E a letra D, caso a empresa produzisse 32 mil unidades, o custo total seria superior a 200 mil, vamos lá. Custo total é o custo variável unitário vezes a quantidade, mais o custo fixo. Se a empresa produzisse 32 mil unidades, vamos lá, custo variável unitário 2,74 vezes 32 mil mais 116 mil, chegaríamos em um custo total de 203.680, realmente seria superior a 200 mil reais, por isso gabarito aqui, letra B de bola. Próxima questão, questão 19, é uma questão interessante para a gente trabalhar aqui, equivalência de produção, então até já.